Olá, tudo bem? Estamos começando mais um tema maravilhoso desta série Verdade que Transforma. Seja muito bem-vindo e que a paz do Senhor esteja no seu coração. O tema de hoje é polêmico. Prepare, amigo, o seu coração para saber a verdade sobre o dízimo. Tudo pertence a Deus, pois Ele criou todas as coisas. Nós pertencemos a Deus e fomos criados para a sua honra e glória. Ele nos colocou neste mundo e deu-nos a responsabilidade de administrar todas as coisas. Classificamos as bênçãos dadas por Deus em 4 grupos: o tempo, o corpo, as habilidades e talentos, os bens materiais. Quando estudamos sobre o sábado, vimos que este é um período de tempo semanal que pertence a Deus. Ele disse: 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Da mesma forma, Deus nos diz que de todos os bens materiais que Ele nos concede, a 10ª parte pertence a Ele. Vamos estudar o que a Bíblia nos revela a respeito do dízimo. Se prepare. Eu pergunto para você, a quem pertence o universo? Está com a sua Bíblia aí? Eu já estou abrindo a minha Bíblia aqui. Abra sua Bíblia em Salmo 24, verso 1. Salmo 24, verso 1. Lembrando, cadê a sua caneta? Cadê o seu caderno? Cadê seu bloco de anotações? Vamos lá. Salmo 24, verso 1. Diz o seguinte: ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Uau! Você notou isso? A Bíblia fala que tudo que existe pertence a Deus. Ou seja, quando você vê uma cadeira, uma mesa, um sofá, um carro, um avião, um celular, todas essas coisas só existem porque Deus criou os céus e a terra. E todos esses produtos, eles vêm ou da terra, ou da árvore, de alguma criação de Deus. Então tudo existe, só existe por causa de Deus. Se Deus não houvesse criado os céus e a terra, as coisas que nós temos aqui não existiriam. Então saiba que tudo pertence a Deus. Deus é o dono de tudo. E se Deus é o dono de tudo, é importante agora entender por que Ele pede o dízimo, por que Ele pede as ofertas. Amém? Vamos lá? Vamos entender esse assunto? Por que será que Deus pede o dízimo? Por que será que Deus pede as ofertas? Abra sua Bíblia. Venha comigo, eu estou abrindo a minha Bíblia já está aqui aberta. Vamos achar Malaquias, capítulo 3, verso 8 até o 11. Diz o seguinte: roubará o homem a Deus? Segura aí. Todavia vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós, ó nação toda. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisso, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir a janela do céu e não derramar sobre vós bênçãos sem medidas. Segure um pouco. Deus dá tudo para você. Ele só pede fidelidade nos dízimos e nas ofertas. Ou seja, Ele pede só uma pequena parte do tudo que Ele dá para você. Deus dá tudo
e pede somente a 10ª parte, ou seja, o dízimo. Lembre-se que o dízimo é a 10ª parte. Agora, a oferta não tem porcentagem. As ofertas você escolhe, você decide quanto quer dar. É conforme a bênção de Deus. Eu vou dar R$1. Eu vou dar 10 mil. Eu vou dar 30 mil. Eu vou dar R$30, 500, 100 mil, 1 milhão. Oferta é algo que você decide. Mas o dízimo, não. O dízimo já está dizendo. A palavra já está dizendo. É a 10ª parte daquilo que você ganha, do seu bruto, entendeu? Por isso, a Bíblia faz uma pergunta. Roubará o homem a Deus? Quando você retém o dízimo, meu amigo, preste atenção nisso. Você está roubando a Deus. Porque o dízimo pertence a Deus. E as ofertas também. Ou seja, não devolver o dízimo e não dar oferta é como se estivesse roubando a Deus, diz a Bíblia. E a maldição virá. E o que é maldição? É justamente a ausência da bênção de Deus. Meus queridos, qual é o propósito do dízimo? Já parou para pensar? O propósito do dízimo é espiritual. Quando Deus fala, trazei os dízimos à casa do tesouro, Ele está dizendo que o dízimo é para que haja mais pregadores, para que haja mais Bíblia, para que haja mais missão, para que haja mais evangelização. Ou seja, Deus quer que o dízimo seja usado na pregação, para ganhar almas para o reino dos céus. O dízimo é usado estritamente para pregar o evangelho. Eu quero fazer uma pergunta para você. Graças a quem obtemos nossos bens? Abra sua Bíblia comigo. Vamos lá. Que pergunta, hein? Deuteronômio, capítulo 8. Vamos ver. Estou abrindo a minha Bíblia aqui. Eu gosto de abrir a Bíblia, eu gosto de ler a palavra de Deus. Leia comigo aí. Versículo 17 e 18. Diz o seguinte, vamos lá? Abriu? Não digas, pois no teu coração, a minha força e o poder do meu braço me adquiriram essas riquezas. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele a quem te dá força para adquirires riquezas, para confirmar a sua aliança, que sob juramento prometeu a teus pais, como hoje se vê. Uau! Então quem nos dá força para obtermos os bens, para você ter uma casa, para você ter um carro, para você comprar o seu alimento, comprar sua roupa, fazer a sua faculdade, etc. É Deus. Não diga, meu braço que fez isso, eu que fiz isso, foi pela minha capacidade. Não, foi Deus. Deus que te deu. Se você está compreendendo. E aí talvez você está perguntando aí, pastor, e se eu não devolver o dízimo? E se eu for infiel a Deus? O que acontece? Vamos ver? Abra sua Bíblia. Ageu capítulo 1, verso 6. Diz o seguinte, eu estou com a minha Bíblia aberta aqui. Olha que lindo. Tendes semeado muito e recolhido pouco. Comeis, mas não chega a fartar-vos. Bebeis, mas não dá para saciar-vos. Vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe-o para pô-lo num saquitel furado. Ou seja, não ser fiel a Deus, não devolver o dízimo a Deus, é roubo. E a Bíblia fala que o seu dinheiro não será abençoado. É como receber o dinheiro num saco furado. Devolver o dízimo, amigos, significa entregar a Deus o que é de Deus. 90% fica com você. 10% vai para a pregação do Evangelho. Compreendeu isso?
Vamos ler aqui Ageu, capítulo 2, verso 8. Estou com a Bíblia, você também está com a Bíblia aberta aí? Capítulo 2, verso 8, diz assim, ó. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos exércitos. Em outras palavras, toda a riqueza, tudo que tem neste mundo pertence a Deus. Agora, aqui entre nós, seja sincero, você acha que Deus precisa de dinheiro? Sim ou não? É claro que não. Deus é o dono do ouro, da prata. Mas eu vou dizer uma coisa para você. Por que Ele pede essas coisas? Por que Ele pede para devolver o dízimo? São duas razões. Ele pede para dar oferta também por duas razões. A primeira razão, Ele pede isso para que você não seja uma pessoa egoísta. Devolver o dízimo é uma preparação para o céu. É uma maneira de ser humilde, de partilhar o que você tem. E lembre-se, o dízimo não é seu. O dízimo é de Deus. Mesmo assim, tirar a 10ª e entregar para a obra de Deus é um desafio para muitas pessoas. Sabiam disso? E Deus pede o dízimo não porque Ele precisa do seu dinheiro, mas porque você precisa ser uma pessoa generosa. Amém? Uma pessoa obediente e fiel para entrar no reino dos céus. Segunda razão é para que você participe da pregação do Evangelho. Quando você devolve o dízimo e dá a sua oferta, você está ajudando a pregar o Evangelho e apressar a volta de Jesus. A igreja adventista é uma igreja séria, é bem organizada. As finanças dessa igreja são muito bem conduzidas e por isso você pode crer na palavra de Deus. Seja fiel. E se um dia, preste bem atenção, um dia ou outro, alguém for infiel ao administrar o dízimo, a culpa não é sua. A culpa é de quem administrou erradamente. Preste bem atenção para mim. Seja fiel e Deus vai te abençoar. Faça a sua parte e Deus vai te abençoar. Amém? Eu quero fazer uma pergunta muito especial para você. Preste atenção para mim. Vamos lá, olha aqui. Você está disposto a devolver o dízimo? Se sim, fale aí. Sim, levanta o braço, fala, eu estou disposto. Então, procure a Igreja Adventista do Sétimo Dia, mais perto da sua casa, e diga ao pastor, eu quero devolver o dízimo. Me orienta, o que eu devo fazer? O pastor vai sim te orientar. Diga para o pastor, pastor, eu quero dar a minha oferta, e o pastor vai te orientar. E lembre-se, preste atenção nisto, lembre-se, tudo isso é para a pregação do Evangelho. Ah, parabéns, parabéns porque você decidiu ser fiel a Deus. Parabéns pela sua decisão. Olha, a promessa bíblica é clara. Quando você devolve o dízimo, quando você dá a sua oferta, a promessa bíblica é o seguinte: as janelas do céu se abrirão e as bênçãos serão derramadas sem medidas. Eu quero orar por você. Se você puder, feche os olhos e vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, por este assunto maravilhoso. Obrigado porque o Senhor deixou bem claro na tua palavra que nós precisamos devolver o dízimo, a 10ª de tudo que ganhamos, do bruto. E precisamos também dar a oferta, aquilo que tiver no nosso coração. Abençoe a decisão destas pessoas, destas milhares de pessoas. Talvez essa pessoa
que está no seu escritório, num pequeno grupo, numa igreja, talvez está ouvindo no seu carro, seja onde for, mas abençoe essa pessoa. A decisão desta pessoa é o que pedimos em nome de Jesus. Amém.